Sem mais delongas, vamos apresentar aqui o Dr. Walter Becker, ele que é vice-presidente do Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, que cedeu gentilmente esse espaço para fazer esse simpósio aqui. E o tema que ele vai apresentar hoje é Advocacia Empresarial e Empreendedorismo. Seja bem-vindo, doutor. Alô, obrigado pessoal, bom dia novamente, né? Eu estou aqui com uma missão bem difícil aqui para vocês. Primeiro eu queria agradecer à OAB, o fato de estar a doutora Patrícia, também o doutor Fante, e principalmente estar a ASP aqui. Eu fui inscrito na OAB em 1991 e me inscrevi na ASP em 1993. É quase mais de 30 anos aí, né, que nós estamos juntos, e fico muito feliz de que essas entidades que têm uma representação muito importante para os advogados estejam aqui juntas, né, fora a ASP e todo o trabalho que está sendo feito aí. Eu até coloquei na tela aí, eu me inscrevi aqui na OAB 18/12/91. 18/12/91 porque foi a minha inscrição definitiva, na época ainda tinha a provisória, eu me inscrevi um pouco antes nisso, e depois, logo depois, na ASP. Então, recomendo a todos que, após passarem na OAB, façam sua associação na ASP. Okay? Eu vou começar aqui, eu quero pedir uma pequena ajuda para vocês, vocês têm que ser muito sinceros comigo. Quem aqui já pensou em seguir uma carreira da advocacia, mas sendo um advogado empresarial, trabalhando dentro de uma empresa? Alguém já pensou aqui? Ó, 1, 2, 3, 4... Tá bom, pessoal, então eu já tenho uma primeira meta. Quem trabalha em empresa tem metas. A primeira meta é melhorar isso aqui. Depois de eu apresentar isso aqui, vamos ver se o pessoal se convence a pensar um pouco na advocacia empresarial. Eu vou fazer um pequeno resumo histórico de como que chegou hoje, de como que saiu, como que o advogado deixou de ser um consultor, tá? Aquele cara burocrático interno, ou o cara que fala pode, não pode, para passar a ser um executivo jurídico. Tá? Eu vou voltar lá nos Estados Unidos, né? Isso começou o seguinte, lá para os anos 2000, teve uns grandes escândalos lá nos Estados Unidos, né? A Enron e a WorldCom, elas deram um ajuste lá nos seus balanços, descobriram isso causou um prejuízo bilionário em termos de dólares, né? Aí foi o Sarbanes e o Oakley, né? São dois congressistas americanos, e eles fizeram uma primeira lei lá, né? Uma lei que trata um pouco das estruturas de governança para trazer um pouco mais de credibilidade aí para as empresas, né? Eu lembro lá que nos Estados Unidos a questão empresarial, bolsa de valores, é muito forte, né, gente? O mercado financeiro deles gira muito em torno disso, né? Então saiu lá a tal SOX. A SOX, ela veio para mudar a responsabilidade dos gestores de empresa, né? Então, o que ela falou, a SOX? 3 principais itens, né? Falou, olha, o alto executivo, ele tem que assinar lá o balanço da empresa, ele tem que se responsabilizar pelas informações que ele está passando. Ótimo. O Conselho de Administração passou a ter um outro papel, começou a trabalhar nas ações estratégicas da diretoria. E, por fim, eles colocaram lá meios de rastrear todo esse trabalho que eram feitos ali dentro da empresa pelos principais executivos. Aqui, pessoal, aqui nasce a governança corporativa. Aqui nasce o compliance, que muita gente já falou, né? Nós temos ondas no direito, o compliance foi uma onda muito forte, aí muitos escritórios trabalharam ativamente nessa área, né, para ver se a empresa estava tudo ok, estava correta, tá? E foi por conta disso, né? Bom, o que aconteceu? Precisa repensar o perfil dos executivos nas empresas, né? O mercado passava a demandar mais segurança. E, além de tudo, não é só a segurança vindo do compliance, mas a segurança jurídica. O mercado precisava voltar a ter credibilidade.
Porque o que acontece, gente? Uma empresa precisa de credibilidade, né? Fala, bom, quem é que nós vamos colocar, então, para a gente voltar a ter? Os acionistas falam, poxa, gente, isso não pode acontecer, eu não posso perder dinheiro. Os conselhos de administração falam, poxa, eu preciso colocar bons executivos, principalmente com o compromisso de mostrar para o mercado de que eu sou uma empresa séria, muito séria, né? E o que aconteceu? Eles pensaram, bom, quem é que vai fazer? Gente, dentro da empresa, se não tem ninguém que faça, passa para o jurídico, tá? Bom, eles pensaram, falaram, bom, lá nos Estados Unidos, o consultor jurídico, ele era um consultor geral, aí, né? Eu coloquei para vocês, chamava GC. E eles falaram, vamos elevar esse cara, porque é um cara que já conhece a lei, tem grande responsabilidade sobre isso, e eu colocando um cara desse vai trazer credibilidade aí para o mercado, né? Foi quando, então, eles subiram os diretores não, ainda consultores jurídicos, para o nível C, né? O C-Level, que todo mundo quer ser, né? Tem o CEO, CFO, CTO, e aí apareceu lá o diretor jurídico, muitos deles já passando aí pelos conselhos de administração, inclusive, né? Eu trouxe algumas falas aqui interessantes, né? Sobre isso, né? Ali o John Gilmore, né? Ele fala lá que uma das maiores diferenças de hoje, ele falou em 2018 para 2008, é que agora o diretor jurídico existe um papel proativo dentro da empresa, né? O que o conselho e o CEO estão querendo são diretores jurídicos envolvidos desde o início na tomada de decisões, né? Quando a gente percebe isso, a gente vê que o advogado passa sempre só não ser aquela pessoa simplesmente reativa. Porque o que acontecia? O jurídico normalmente tem um advogado e lá demanda. Isso pode ou não pode? Pode ou não pode. Eles que pensaram em deixar disso, né? O advogado, então, passa a ser mais ativo. O advogado passa a responder para CEOs, normalmente para o primeiro escalão lá, né? E tem o diretor jurídico do LinkedIn, que foi do Yahoo, né? E ele fala lá que um diretor jurídico, que pode ver todos os aspectos diferentes de uma perspectiva jurídica ou de compliance, foi o que eu falei, passa a ser olhado agora com menos como diretor responsável por funções jurídicas da empresa e mais como um acelerador de negócio, né? O que acontece? O advogado passa, então, a tratar de negócios da empresa. E um pouco depois, e eu estou falando isso virando diretor, estou lá nos Estados Unidos ainda, tá, gente? Aí veio lá a Universidade de Chicago, fizeram uma pesquisa e eles começaram a descobrir que os, então, diretores jurídicos passaram a ser CEOs lá nos Estados Unidos. Eles passaram, então, a ter o domínio, a ter a gestão de toda a empresa, tá? Eu vou falar uma coisa aqui que talvez eu convença vocês. Um diretor jurídico, um CEO, com essa capacitação nos Estados Unidos, hoje, ele ganha cerca de 2 milhões de dólares por ano, tá? Já acho que convenci algumas pessoas aí, né, com relação a essa atividade, né? E esse aqui, eu fiz a tradução disso, acho que eles fizeram errado, tá? Porque esse CEO aqui, ele fala, pessoas normais vão para a faculdade de Direito e lá aprendem a se preocupar com o que nenhuma pessoa normal se preocuparia. Eu acho que isso aí, na verdade, ele falou assim, as pessoas normais vão na faculdade de Direito e aprendem a achar pelo em ovo. É meio isso, né? Começam a se preocupar com coisas que não vêm, e é verdade. Uma formação, normalmente, os CEOs eram de engenheiros, pessoal do financeiro, econômico, mas a capacitação do advogado vai um pouco além. Por quê? Ele tem uma visão geral, e as faculdades de direitos fazem isso, né? O advogado, ele entra numa faculdade de direito e ele aprende tudo. São 5 anos, passando por todas as áreas, né? Inclusive penal, quer queira ou não, você terá alguma coisa aí com relação às áreas que abrangem a empresa, né? Bom, e no Brasil, gente? Como é que é no Brasil? O Brasil demorou um pouco para perceber isso, tá? Mas essa frase aí eu tirei, não é minha, não. Isso está no anuário
um pessoal que desde 2008 vem pesquisando esse mercado, né? E eles já concluíram que o advogado deixou de ser um apagador de incêndio para ser um parceiro de negócios, tá? Como é que foi essa evolução, né? Eles começaram em 2008 a pesquisa. Quando eles fizeram essa primeira pesquisa, a estrutura dos departamentos jurídicos, né, e quem estava à frente deles, perceberam que começou a se tornar mais estratégico isso, né? Em 2008, os responsáveis da área legal ou eram advogados ou gerentes, né? A partir de 2015, eles viram que claro, os advogados se mantiveram, os gerentes também, mas esse pessoal começou a subir também de nível, de status dentro da empresa, falando em C-level. Eu falo muito esses termos americanos que é comum, né? Na área empresarial você escuta muito disso, né? E aí, e mais recente, né? Então, cada 6 em cada 10 executivos, né, passaram a se reportar para o principal executivo da companhia. Eu vou dar um exemplo, tá, gente? Eu, quando entrei aqui na Ítalo, entrei simplesmente sendo advogado, né? Não é simplesmente, é muita coisa, né? E o jurídico que tinha aqui, ele se reportava, na época, ao gerente financeiro, tá? E eu entrei e achei um pouco estranho, né? Falei, mas como que um jurídico pode se reportar ao gerente financeiro, né? O financeiro tem suas atividades, suas demandas próprias, né? Ele pensa muito no dinheiro, então, será que seria o melhor, né? E depois isso foi evoluindo até hoje, eu me tornar hoje aqui o vice-presidente da instituição. Eu vou falar um pouco dessa história daqui a pouco, tá? Bom, uma notícia boa para as mulheres, né? Lá, quando começaram em 2008, tinham só umas 3 mulheres, entre 10, numa posição aí de gerência, numa posição de comando de um departamento jurídico. Mas agora, né, muita gente diz assim, graças às mulheres, que o nível dos advogados está se elevando para nível de diretoria. Atualmente, metade das mulheres já são heads, metade das mulheres já comandam jurídico. E semana passada eu tive uma notícia de que a diretora jurídica da Philips acabou de se tornar CEO da Philips aqui no Brasil, né? E mais, né? A maioria das mulheres aí do corpo jurídico do staff, 61% segundo essa pesquisa, já fazem parte da área empresarial das empresas, ou seja, as mulheres aí dominando, não é, pessoal? Mulheres, parabéns a todas e vão dominar o mundo, né? Tanto é que nós temos aí a doutora Patrícia Vasolin, a primeira mulher eleita, né, para comandar aí a OAB. Bom, gente, mas também não é fácil, tá? Eu trouxe um quadro aqui, porque acostumem-se a isso, advogado dentro de uma empresa vive de indicadores. Todo dia a gente tem que ter alguns indicadores, até porque quem não mede não gerencia, tá, pessoal? Experiência conta. Eu acredito que a nossa área do direito, dos operadores do direito, é uma área de que o tempo nos faz aprender ainda mais. Existem algumas carreiras, o marketing, por exemplo, às vezes em 2 anos, 5 anos, a pessoa já assume uma posição de destaque dentro de uma empresa. Mas na jurídica não, tá? De todas as pesquisas feitas, a maioria dos executivos jurídicos, e veja que mudou o nome aí, né? Se você deixa de ser advogado para ser um executivo jurídico, tem mais de 20 anos de experiência, né? E eles viram quais são os cargos que ocupam. 51% já é diretor, 28% é gerente, vice-presidente, é o meu caso, eu estou lá nessa pequena parcela e por aí vai. A quem responde? A quem responde dentro de uma corporação é muito importante, porque isso demonstra qual é a sua posição, mas eu não digo posição hierárquica, tá? Aqui eu falo de posição em nível de importância estratégica. Quando você responde ao principal executivo e à maioria, você está dizendo que eu faço parte das decisões estratégicas da empresa, tá? Isso é muito importante.
Diretor 23, vice-presidência ainda responde a 13, eu não, sou eu mesmo, não vou me responder. Tá? E é o conselho. Um detalhe aqui desse conselho, é 1% ainda é pouco, mas esse cara aí, quando responde para o conselho, esse cara é CEO, tá? Com certeza. E agora aqui, é aí que acontece, lembra que eu falei para vocês, né? O jurídico, bom, jurídico, você virou executivo, eles começaram a perceber que o advogado, ele tinha uma maior capacitação para ajudar as empresas em outros departamentos. E vem lá, o compliance, lembra, eu estou no jurídico, e aí tem o compliance. Tem uma discussão gigantesca aí, dizendo se o compliance tinha que estar ou não com o jurídico, que é a mesma coisa, não é? Seja lá o que for, 60% dos advogados respondem pelo compliance das empresas. Proteção de dados, LGPD, gente, advogados estão respondendo também pela LGPD. Muitos advogados, muitos colegas meus de empresas, eles são também DPO, responde lá pela segurança dos dados das empresas, né? Relações governamentais e institucionais, isso é muito importante. Quem está dentro da empresa tem que estar perto do que está acontecendo no regulatório, do que está acontecendo no governo. Tem que estar muito perto das instituições, gente, porque faz parte do desenvolvimento institucional. Eu estou falando aqui, é uma visão um pouco diferente, tá, do advogado, né, porque a partir do momento que você assume uma posição estratégica, você vai além do direito, né? Você tem que ver quais são as oportunidades que surgem no mercado com toda a sua capacitação para ajudar a empresa a crescer, né? Eu acho que esse GRC está meio no compliance, né? Sustentabilidade, administrativo e RH. Eu, dentro desse aqui, vou dizer por o que eu respondo aqui, gente. Compliance, relações governamentais e institucionais é meu, governança, risco, compliance, de novo, é meu, sustentabilidade é meu, administrativo é meu e RH é meu também. Tudo isso está embaixo aqui do meu leque das coisas que eu faço aqui para a instituição. Só que tem um grande detalhe aqui, gente, que eu acho que é muito importante, eu vou falar daqui a pouco, mas se você pegar desses dados aqui, nós estamos falando aqui quase de ESG, certo? Né? Você tem lá, dentro do compliance, a governança, a proteção da governança, você começa a entrar em sustentabilidade, né? A gente começa a pensar um pouco nas empresas, quais os efeitos que a gente faz aí na natureza, né? Você começa a falar aqui de ESG, é algo que está surgindo e que hoje, a partir de 2024, principalmente pelas obrigações das empresas americanas, isso vai se tornar uma pauta muito forte. Coloquem isso aí e se preparem para essa pauta que eu vou voltar a falar. Bom, eu fiz aqui uma evolução histórica do que é do Brasil e acreditem, eu passei por tudo isso, tá, gente? Eu entrei no departamento jurídico no dia 13 de maio, todo mundo se lembra aí da aula de história, que foi a data da libertação dos escravos, né? Eu entrei no jurídico, 13 de maio de 1985, eu nem pensava, estava 6 meses de fazer o meu vestibular para entrar na faculdade de Direito que eu queria e fui, porque era uma oportunidade que eu tinha de entrar dentro de uma empresa, eu já queria trabalhar em empresa, né? E lá na década de 80, 70, 80, o jurídico era quase nada, era um órgão simplesmente burocrático dentro da empresa. Eu fui lá nessas coisas aqui, eu fui tudo, tá? Isso aqui não foi eu que fiz, eu tirei de um livro que eu vou indicar para vocês, mas tem esse quadro nesse livro, tá? Então, você veja, as decisões empresariais não eram consultadas, os advogados não eram consultados para decisões estratégicas. O empresário ia lá, tomava a decisão, eu vou fazer isso, prepara o contrato, e às vezes mandava para o jurídico para ele dar uma olhadinha lá no contrato para ver se estava tudo bom. O jurídico sempre teve aquele viés de contencioso, se tiver problema, você manda para o jurídico, ele resolve lá no judiciário e aí vai, né? As empresas nunca se preocuparam muito em garantir a integridade, tudo porque, vamos fazer um negócio, é trator, minha gente, liga o trator, vamos para cima e depois as coisas, se vier problema, a gente encara. Hoje não é mais assim. Hoje os negócios não aceitam mais uma posição do empresário desse jeito. E não é à toa que os departamentos jurídicos, eles
evoluindo. Ó, já estou aqui, já falei demais. 5 minutos, meu Deus. Então, vamos lá. Gente, eu vou passar rápido aqui, 5 minutos. O maior jurídico que tem é do Banco do Brasil, tá? Tem 900 advogados, 1.100 pessoas. Veja só o tamanho desse negócio aí. ESG, gente, ESG está na pauta. Olhem para isso, porque é muito importante. Para vocês terem uma ideia, eu abri aqui uma linha, porque a parte que a gente tem do ambiental, nós temos aqui, temos lixo, cuido do lixo, cuido da energia, estou no mercado livre de energia. Isso, além de trazer uma economia, também traz uma questão de visibilidade no mercado para a instituição. A governança, nós já temos, e o social. O Centro Universitário Ítalo-Brasileiro abriu primeiro um polo presencial dentro de uma favela no Brasil. Nós abrimos um polo em Paraisópolis, tá? Isso está dando uma repercussão gigantesca, porque é um ineditismo. Por quê? Nós estamos preocupados com o social, nós estamos preocupados em melhorar a sociedade. Isso não é só uma característica nossa, é uma característica geral das grandes empresas. LGPD, todo mundo já sabe. Inteligência artificial e redes sociais é algo que tem que ser olhado também. Inteligência artificial, nunca antes na história, nas evoluções que nós tivemos, houve uma tecnologia que se igualasse ao ser humano, né? O que faz distinguir o ser humano das demais espécies? Nossa capacidade de pensar, de raciocinar. A inteligência artificial vem fazendo isso, tá? E tem um projeto de lei que está acompanhando isso, assim como rede social tem um projeto de lei também que brigam se vai regular, se é censura ou se não é censura. Para o advogado empresarial, nós não entramos em discussões aqui se isso é censura ou não. Por que eu estou acompanhando atentamente? Por quê? Porque daqui vão sair oportunidades de negócios. O advogado empresarial tem que estar preparado para o mercado, tem que fazer relação governamental para saber o que eles estão falando, o que vai ser mudado, e, se possível, na hora que sair a nova lei, já está com um negócio preparado para isso. Tá? Eu vou pular o empreendedorismo, porque vai ser falado sobre o empreendedorismo. Eu só quero, assim, para os advogados, algumas coisas que eu vivenciei com relação ao empreendedorismo que eu acho importante. Sempre olhem a questão da propriedade industrial. O que acontece? Os startuppers, né? A garotada, ela senta 3 ou 4 juntos e fala, vamos abrir uma empresa? Vamos. Tem uma ideia fantástica, maravilhosa. Vamos, pega o meu nome, a empresa vai se chamar Becker. Ótimo, deixa eu ver aqui. Entrei lá, becker.com.br, está disponível, manda a pau e compra. Compra o domínio. Gente, depois essa empresa cresce, vai tudo, acreditem. Eu já estive em mesa de negociação, onde foi fechado o negócio de uma empresa, e um dos só falou, mas e o becker.com.br? Espera um pouquinho, isso aí é meu. Não, isso é meu, está no meu nome, eu comprei, está no meu CPF, que é verdade. Não tinha nem empresa na época. Cuidado com isso, gente, cuidado. Quando você fala de empreendedorismo, muito cuidado na questão da entrada e na questão da saída. Tá? Entrem bem para saírem bem. Tá? Existem várias cláusulas, aqui eu tenho uma apresentação um pouco mais completa, que eu vou disponibilizar para você, com as principais cláusulas de proteção para os empreendedores. Tag along, drag along, são cláusulas que protegem o minoritário, protegem o majoritário. Eu vou te dar um exemplo rápido, tempo esgotado. Não vou mais dar o exemplo, vou deixar na apresentação. Só vou falar as últimas frases. Vou dar o exemplo que aconteceu, tá, gente? Há 2 meses atrás, vou contar um caos aqui, advogado gosta muito de caos. Nós estávamos preparando uma operação de um novo negócio. Eu reuni um grupo, estava eu com os majoritários, tá? Nós pensamos e perguntamos assim, bom, primeira pergunta, o que a gente quer com o negócio? Eu falei assim, eu fazia parte do negócio, porque você é advogado empresarial, ou você é advogado empreendedor, o meu conselho para vocês, antes dos honorários, pensem em participar do negócio, porque primeiro você vai estar lá, você vai estar junto com as decisões. Eu fiz muito isso na minha vida.
Eu já participei do agronegócio com um pedaço, não ganhei nada, me ralei 5 anos, depois vendeu e eu me dei muito bem. Tá? Já entrei na situação de remediação ambiental, lá no Porto de Santos, terminal de containers. Eu não ganhei nada, falei, me dá um pedaço, dá uma fatia do bolo, eu ajudo a fazer o bolo. Bom, nesse caso, igualmente, eu falei, bom, vamos fazer. Falei, olha, é o seguinte, eu não tenho mais idade de ficar aqui, eu quero pegar um negócio, deixar o negócio tracionar, escalar e, se puder, vender. Legal, todo mundo ok. Fui na outra parte, que também ia ajudar quem entrar com um pedaço do negócio. Sentei na reunião, ele falou, tudo bem, bom. E, claro, gente, quando você está numa mesa, entenda qual é o seu parceiro. Entenda. Ele falou assim, olha, estou muito feliz, vai dar muito certo, estamos ansiosos. É um negócio que eu quero deixar para os meus netos. Bom, eu falei, saí, falei, gente, complicado, né? Eu tenho um pedaço aqui que quer escalar e vender e o cara quer deixar para os netos. O que eu fiz, gente? Preparei o contrato todo, meti uma cláusula. Temos 2 cláusulas importantíssimas. A tag protege os minoritários. O que diz para os minoritários? Fala, olha, se você vender a empresa, eu minoritário, sou majoritário, né? Vender majoritário manda. Se você majoritário, você vender a empresa, eu posso optar em vender também, e o cara que está comprando tem que comprar minhas ações ou participações pelo mesmo preço. Por que isso, gente? Porque o minoritário, às vezes ele fica lá, entra uma pessoa grande e fala, vou fazer um aporte de capital, dilui o cara e o cara some do mapa. Tá? Bom, mas eu era majoritário. O que eu fiz? Eu queria vender, certo, gente? Botei a bendita cláusula lá, drag along, e o cara não olhou, assinou, nem pensou nisso. Eu disse assim, olha, se eu quiser vender a minha participação para um terceiro, claro que ele tem direito de adquirir, o minoritário não pode se opor a isso. E mais, tem que vender pelo mesmo preço que eu pedi. Por que isso, gente? Porque às vezes tem negócios que você chega, eu vou comprar um negócio. Falei, eu tenho sócio. Eu falei, eu só compro um negócio total. Chega o sócio e fala, eu não quero vender, quero guardar para os meus netos aí. Vocês percebem, gente? São muitas coisas no empreendedorismo que você precisa ficar muito atento. Isso são cláusulas de negociação. Por isso que eu coloquei lá para trás, fala, vá além do direito. Vou encerrar aqui com algumas frases que eu ouvi de empreendedores também. Tá? Primeira, atividade empresarial não espera que você diga o que pode ou não pode fazer. Vamos pensar como advogado aqui. A atividade empresarial espera que você diga o que ela precisa fazer para o sucesso do negócio. Você, como advogado empresarial, seja parceiro do seu cliente, seja parceiro da sua empresa e ajude com a sua criatividade jurídica a dar segurança ao negócio e a fazer o que tem que fazer. Porque se você falar assim, isso não pode desse jeito, você provavelmente vai ser substituído ou vão trocar o seu escritório dentro de breve. Goste do direito e se apaixone pelo benefício que o direito pode gerar para a segurança do negócio. Vou dar um outro exemplo rápido. Discussão de contrato, multa contratual, 2 advogados brigando, falaram, é 20%, é 2%, é 20%. 18 e-mails, tá? Uma tese, cada um dizendo é consumidor, não é. Só que esse bendito contrato estava atrasando e cada semana de atraso representava um prejuízo gigantesco para a empresa. Pare, eu já vou. Parem, tá? Não, pega o direito, é apaixonante o direito, mas cuidado com as teses, para a empresa não funciona, tá? Uma empresa precisa de segurança de negócio, não trabalhe com brecha da lei, e sim com oportunidades criadas e identificadas na lei. Não existe esse negócio, vou dar um jeitinho, porque senão, sabe o que acontece? Você cria contingência para a empresa. Não pode. Não pode, você tem que usar a sua criatividade, por isso que acompanhar as proposições que estão sendo feitas para os novos negócios é importante, tá? O propósito da atividade empresarial é gerar negócio. Isso aqui foi um empreendedor que me falou, tá? Falou, ó, em nenhuma lei, regra, dizer uma atividade é proibida será capaz de evitar a atividade em curso. Se o cara quer fazer, ele vai fazer, gente. Então, vocês têm que ser criativos o suficiente para ser criativo e colaborar com alternativas de desenvolvimento seguro do negócio. Alerta o risco, corrige os erros, prolongue o certo. Outra coisa, não pensem em situações litigiosas, contenciosas. Eu sei que no direito a gente aprende sempre
o litígio. Nós somos preparados para isso, contencioso, juiz, eu quero ser juiz, o juiz resolve litígio. Eu quero para o Ministério Público, idem, está lá, brigando, acusando, fazendo, defendendo, seja lá o que for. Advogado, quero brigar. Não briguem, não façam isso, tá? Evite situações contenciosas, busque a solução negociada e rápida para os problemas. Quando você está dentro de uma empresa, o core da empresa não é brigar. O core da empresa é evoluir a atividade empresarial, tá? E, por fim, continue sempre aprendendo. Eu sei que acabou o tempo, eu só vou indicar uma literatura para vocês. São esses 2 livros aqui. Direito da Startup. Tá? Vocês vão ter um pouco do que eu falei está aqui dentro, tá? Isso é muito importante. Para quem se interessa em trabalhar em empresa, essa gestão estratégica do departamento jurídico moderno, ele trata, são vários advogados internos de empresa, ele trata de casos específicos, é muito interessante de ser lido. Gente, eu agradeço a todos, me perdoem a correria, me perdoe o tempo estourado. Sejam bem-vindos ao Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Espero que daqui, além dos 4 pessoas que pensaram em ser, eu tenha convencido, ou pelo menos fazer pensar um pouco, de ingressar nessa carreira de advogado empresarial, que é uma carreira em pauta, é uma carreira em crescimento. E tudo que é em crescimento tem um campo enorme para vocês. Só que cabeça sempre nos negócios. O direito é algo que vai ajudar você a fazer um negócio melhor. Muito obrigado, pessoal. Bem-vindos. Muito obrigada, Dr. Walter Becker. Vamos fazer uma foto aqui com os apresentadores. Um passinho aqui para frente, por gentileza. Sensacional o conteúdo do Dr. Becker. Gostaram, gente? Maravilhoso. Informações extremamente importantes para a carreira de vocês. Dr. Becker, depois conta pra gente, esse material pode ser disponibilizado? Sim, eu vou disponibilizar, no meu LinkedIn vai estar disponível, mas eu vou conversar também com o Dr. Fante e vou disponibilizar. Tem muita coisa, tá? Gente, eu corri, acelerei, principalmente questões importantes sobre empreendedorismo. É muito importante vocês saberem, porque vejam, aquele negócio que eu fiz, a outra parte não sabia. Né? Tá certo. O seu LinkedIn, doutor, qual que é? Para o pessoal anotar. Anotem aí, meninas. É Walter Becker, tá? Tá bom. Walter Becker. Põe Walter Becker e vocês vão me localizar lá. Eu só vou estar diferente porque eu vou estar de terno ainda. Foto antiga enquanto eu usava terno. Agora não uso mais. Tá certo, doutor. Muitíssimo obrigado. Mais palmas ao doutor Walter Becker. Obrigado, gente. Obrigado.